Gente. Agora, a história íntima, né? Histórias íntimas, que a sensualidade, né? A história da sensualidade, quer dizer, esses aspectos que eram menos valorizados da história e que vocês acabam resgatando. Você tem vários sobre a morte, sobre o processo de sedução, esse, né, que é sobre essa relação de intimidade, né, entre as pessoas que se viviam em determinadas épocas. Quer dizer, essa história cotidiana, essa história que às vezes passa ao largo, quer dizer, que às vezes não sempre passa ao largo da história oficial. Como é trabalhar essa história? Olhar pelo buraco da fechadura da história, né? Às vezes a gente pode olhar pela grande porta, pelas grandes janelas, mas aí realmente é olhar pelo buraco da fechadura. É interessante que nisso não somos muito originais, viu, Maurício? Porque essa história das intimidades, da sexualidade, ela fez o seu caminho tanto no mundo anglo-saxônico como no mundo, sobretudo, dos historiadores franceses e do Michel de Foucault, em especial, que influenciou muitos brasileiros. Mas eu acho que aqui no Brasil, de fato, faltava alguma coisa que, desde o Gilberto Freire, com as suas intuições brilhantíssimas, né, nos levasse a pensar isso de forma um pouco mais sintética. A ideia do livro era não fazer, digamos, um livro muito fechado, convidar o leitor a percorrer o museu da sexualidade e do erotismo. É um pouco assim que o livro funciona, né? São capítulos muito curtos, que vão desde a nudez das Índias até a pornochanchada, que vão do Viagra dos nossos tataravós, que eram as especiarias buscadas no Oriente, até o Viagra propriamente dito, que vão da pedofilia, que começa, digamos, a dar os seus primeiros indícios nas primeiras visitas da Inquisição do Santo Ofício, e que atravessa mais de 500 anos de história, até os casos recentes de pedofilia. Quer dizer, eu procurei pegar esses temas e ver como é que eles vão se processando através do tempo, sempre conversando justamente com essa documentação riquíssima que nós temos no Brasil, que são os processos os mais variados, a nossa literatura que abunda também em informações, jornais e revistas, usei muito, né, sobretudo para o século XIX e XX, me deliciei com as histórias do Rio Nu, que é o avô do Playboy, né, a primeira revista de nus femininos, e trabalhei muito realmente com arquivos de revistas, Manchete, o Cruzeiro, a Veja, que tem um arquivo fantástico. Então eu me beneficiei muito dessa profusão de informações e de uma certa familiaridade que, você bem sabe, eu tinha com o assunto, né. Eu tenho outros livros que, de certa maneira, frequentaram esse tema da sexualidade e do erotismo, e aí me senti muito à vontade para fazer o livro. Agora, o livro, ele achei muito interessante porque ele começa bem na chegada dos primeiros colonizadores, mas ele é um processo evolutivo, século a século, né? Quer dizer, e me parece uma coisa interessante, que todo jogo de tabu, todos esses preceitos, na verdade, eles eram mais impostos por uma moral católica do que propriamente por uma formação histórica dos personagens. É isso mesmo? Quer dizer, o tempo todo nós temos esse jogo entre a contravenção e o que era possível, né? O lícito e o ilícito, o proibido e o admitido. Quer dizer, nós sempre tergiversamos um pouco entre fazer o certo e o errado. Acho que você pegou o nervo do livro, é esse o fio condutor. E nós vamos ver que nessa caminhada a Igreja Católica não está sozinha, né? No século XIX, por exemplo, a medicina se une à Igreja Católica para coibir, por exemplo, o excesso das relações sexuais, para condenar os bordéis, para divulgar os manuais de sexualidade, para fazer com que as pessoas fizessem realmente do sexo cotidiano alguma coisa totalmente despojada de erotismo. Une-se a isso também o fato dos avanços tecnológicos. A gente esquece um pouco que o beijo na boca, ele vai se democratizar depois da Segunda Guerra Mundial e da invenção da pasta e da escova de dente. Quer dizer, enquanto não houve água, enquanto não houve desodorante íntimo, enquanto não houve talco e todas as coisas com as quais nós nos perfumamos e nos desodorizamos, as relações sexuais também elas eram meio que despojadas, né, desse erotismo que foi ganhando musculatura, graça, imaginação, à medida que a tecnologia e a higiene foi avançando. Mas é um pouco isso, quer dizer, esse jogo entre o que é proibido e o que não é. E o brasileiro, Maurício, tem essa coisa interessante, né? Dá 2 passos para frente para liberar e depois dá um passo para trás. Eu mostro isso, por exemplo,
a partir dos anos 80, em que nós vamos ter uma revolução sexual importante no Brasil, né, com as mulheres tomando pílula, trabalhando, ganhando seu dinheiro, ganhando a sua liberdade, é a década de maior incidência de violência dos homens contra mulheres, com assassinatos terríveis. E eu me lembro de um caso que eu achei mais emblemático até do que o da mineira, da Ângela Diniz, que é um indivíduo que mata a mulher porque ela passa a fumar, a usar biquíni e assistir aquele seriado Malu Mulher, que na época fazia um pouco apologia da mulher liberada, né? Ou então, início dos anos 90, os grupos gays saindo do armário, chega a AIDS, que é anunciada em horário nobre na TV Globo, no programa do Fantástico, como se fosse realmente uma peste horrorosa, disseminada pelos gays. Então, é terrível o fato de que nós estamos sempre convivendo, né, com obstáculos que, de alguma maneira, nos impedem de pensar, eu diria, de forma cidadã, na nossa sexualidade. Porque o que eu procuro demonstrar no livro é que nós passamos de uma sociedade muito repressiva, onde tudo era proibido, para uma sociedade onde hoje é obrigatório gozar, mas a despeito dessa aparente conquista, né, nós guardamos traços desse jogo que você apontou aí. E na vida privada nós somos extremamente racistas, homofóbicos e machistas, e na vida pública somos os mais liberados do mundo, né? Então eu diria que o livro é uma visita ao Museu do Erotismo, mas ele tem também a preocupação de convidar um pouco a pensar sobre essa cara dupla do brasileiro que o Gilberto Freire já tinha apontado. Essa psique meio... né? É mais para uno, né? Quer dizer, a dupla face, né? Querido. Agora, há uma coisa que me chama... Quer dizer, há esse processo, mas duas coisas também me chamaram a atenção nesse livro. Primeiro, essa coisa do resguardo, né? Quer dizer, você mapear a mulher pela função que tinha, né? Quer dizer, os seios não tinham função erótica, né? Quer dizer, ela servia só para alimentar e tal. Mas, e também um sentido que eu não sei, mas foi uma coisa que eu percebi, chega um determinado ali o século XVII, o século XVIII, onde havia quase que uma pedofilia consentida, porque as mulheres se casavam muito cedo, eram casamentos de meninas, Sim. de 12, 13 anos, né? Exatamente. Quer dizer, como é essa loucura também, né? Pois quer dizer, como a legislação também vai interferindo no sentido de criminalizar alguns hábitos que estavam já bastante inseridos na sociedade. Quer dizer, desde do processo do visitador da Inquisição, que vai condenar o adulto por ter sodomizado uma criança de 9 ou 10 anos, mas ele condena o adulto não por ter sodomizado a criança, mas por ter desperdiçado sêmen, né, no ato da sodomia, até, como você está bem lembrando aí, o casamento com meninas extremamente jovens, 12, 13, 14 anos, há processos na igreja, por exemplo, do pedido de noivo, meninas recém-casadas, 12, 13 anos, que pedem aos maridos para postergar a noite de núpcias, até, por exemplo, via primeira menstruação, porque eram meninas que não estavam nem na menarca, né? Quer dizer, é uma coisa de uma perversidade completa, vista aos olhos de hoje. Depois nós vamos ver que no final do século XIX, que essa obsessão pela higiene, o higienismo nas cidades e tal, a pedofilia vai ser perseguida não pelo molestamento da criança, mas porque ela é um sinônimo de prostituição e de introdução ao homossexualismo. Quer dizer, a situação está lá, é a mesma, né? Mas as razões com as quais essa situação é lida é que vai mudando ao longo do tempo. E é incrível, é preciso chegar nos anos 90, o famoso escândalo do Michael Jackson, né, para a sociedade brasileira começar a olhar a pedofilia com novos olhos. E a internet também jogando as informações todas na tela, isso tudo vai mudar a postura que se tem em relação ao problema que, como eu estou te mostrando, tem mais de 500 anos. Agora,